Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos falar sobre a filosofia de Platão. Muitos talvez já tenham ouvido falar sobre o mundo das ideias. Que Platão é um filósofo idealista ou até mesmo racionalista. Mas para isso nós devemos esclarecer esses conceitos, o que significa isso. Quando falamos em termos de filosofia, o idealismo corresponde a uma corrente que afirma que a realidade está baseada ou fundamentada na ideia, na consciência em primeiro lugar. Então, o mundo, as certezas, elas se encontram racionalmente. Talvez muitos de vocês nem saibam que conhecem e já se utilizaram ou detêm nas suas vidas algumas visões idealistas. No caso, não necessariamente platônicas, mas podemos citar, por exemplo, o pensamento cristão. O pensamento cristão, ele tem uma perspectiva idealista, porque parte-se aqui da ideia da criação. Mas essa criação ela é consequente da consciência de um ser divino. Então, ou seja, nesse caso, tem uma perspectiva idealista. Agora, quando falamos de Platão, nós estamos falando de um cenário que não tem nada a ver com o contexto do surgimento ou até mesmo do próprio cristianismo. Os gregos tinham uma outra religião, até nós vimos em alguns momentos que tratava-se de uma religião politeísta, ou seja, ele tinha crença em vários deuses. Mas vamos hoje tratar especificamente sobre a questão de como seria possível o conhecimento. Como é possível o conhecimento? Como você pode chegar à verdade, à realidade? Será possível o ser humano, terá a possibilidade do ser humano chegar ao conhecimento das coisas? Ou nós podemos ser enganados constantemente? São questões que vão levar ao debate. A própria comunicação, as próprias palavras, conceitos, que podemos chamar de ideias, trazem questionamentos. Porque o nosso modo de pensar, ele está atrelado a uma forma que nós chamamos que é abstrata. Porque nós, como seres humanos, formamos conceitos racionalmente. Então, ou seja, esses conceitos que vão aparecer na obra de Platão como ideias. Então você tem o conceito, por exemplo, o conceito de maçã, palavras, mesa. Então, nossa compreensão sobre o mundo, ela é totalmente abstrata. Ela envolve uma interpretação da nossa mente, do nosso modo de pensar. É o nosso modo como seres humanos percebe isso. No caso Platão, como ser racionalista, ele acredita que a realidade, confiável, que podemos, no caso, apostar realmente, que seja fonte segura dos conhecimentos, está nessa capacidade racional humana. Mas, claro, para isso, o autor ele vai dizer que devemos usar da dialética, da arte de conversação, ir buscar. Não é simplesmente de maneira espontânea que vai surgir o conhecimento. Agora, o fato é que nós, como seres humanos, temos sensações, temos nossos sentidos, percebemos as coisas. E a partir dessas sensações, formamos um conhecimento para o nosso dia a dia, para nossas práticas. E que, por sinal, nos auxilia bastante. Porém, Platão menciona que muitas vezes nós nos equivocamos. Então, ou seja, nossas sensações, as nossas formas de ver do cotidiano, do dia a dia, podem nos levar a muitos enganos. Pode nos tornar, inclusive, injustos. Porque quando não tem o conhecimento certo, apenas tem uma opinião sobre as coisas, tem uma tendência muito grande em cometer injustiças. Então o desafio é buscar, ao ver desse autor, buscarmos pelos conceitos, ir além dos sentidos. Temos aqui, no caso, interessante ter nessa questão do debate, o filósofo Platão. Muitos dizem, ele é um idealista, que tinha o mundo das ideias. Ele faz uma separação entre o mundo das ideias e o mundo, no caso, sensível, da experiência. O mundo das ideias seria o mundo racional, inteligível. E o mundo das sensações, da experiência, o mundo que está à nossa volta. Inclusive, nós fazemos parte desse universo.
temos a separação. Então nós temos aqui, nós chamamos de dualismo platônico. Quando você ouvir falar uma interpretação dualista da realidade, no caso de Platão, lembre-se sempre dessa noção: o mundo das ideias, que corresponde ao mundo racional ou inteligível, onde nós temos os conceitos que só vêm totalmente da racionalidade, e o mundo da experiência, da nossa volta. Agora, muitos trazem uma interpretação, muitas vezes equivocada, que Platão simplesmente dizia que a realidade à nossa volta simplesmente nos engana, que é pura falsidade, pura ilusão. Na realidade, ela é a fonte das nossas ilusões. Então, nesse sentido, até o próprio Platão recomendava para os seus discípulos na academia, que a academia foi a escola que Platão fundou, lá justamente em Atenas. Ele fundou a academia e ele recomendava para os seus discípulos, para as pessoas que conviviam nessa escola, que de fato buscassem pelas experiências. Porém, antes de dizer que algo é verdadeiro, como algo certo, nós deveríamos buscar pelo conceito, pela racionalização, ou seja, deveríamos colocar sobre a prova, buscar se de fato é ou não. Talvez, se falássemos de Platão hoje, ele nos traria alguns debates bem interessantes para a nossa realidade. Por exemplo, todos nós temos acesso às redes sociais. Podemos falar do Twitter, do Facebook, e temos muitas informações, o que não deixa de ser algo fantástico. Porém, não necessariamente ter acesso à informação é ter conhecimento de algo. Agora, podemos ter informações que não são precisas, são equivocadas. E a partir dessas informações poderemos tomar determinados juízos, fazermos julgamentos e cometer injustiças. Ter uma interpretação baseada nas opiniões que nós vimos lá na rede social. O que nos faltou nesse caso? Pensando de acordo com Platão. Com Platão, ele não casa, num contexto desse, claro que ele não tinha internet, mas ele diria o que para nós, considerando a teoria dele? Que nós devemos o que? Desconfiar dessa informação, olhar racionalmente, buscar pelas fontes. Platão apostava no mundo das ideias. Nós teremos que buscar o que? De fato, onde que é a informação? É de fato essa forma? Fazer essa prova, buscar por isso. Então o sentido, geralmente, no caso de Platão, nos traz o quê? Nos enganam. As impressões nos enganam. Assim como nós, por exemplo, muitas vezes olhamos para o Sol. E se nós olharmos para o Sol, teremos uma dimensão do Sol. É um outro exemplo interessante. Porém, nós, ao estudar, ao buscar pelo conhecimento, percebemos que a dimensão do Sol é muito maior. Então, ou seja, são algumas questões bastante interessantes. Então, o nosso desafio é teorizar, transformar, trazer uma interpretação, transformar em conceito, chegar à ideia. Quando chegamos à ideia, ao conceito, que é igual, válido para todos, nós de fato teremos o conhecimento. O grande problema de Platão é como chegar ao conhecimento. Chegando ao conhecimento, nós tendemos a ser mais justos e não cometer injustiças. E olha só que interessante, Platão, ele foi discípulo de Sócrates. E ele, Sócrates, acreditava na democracia ateniense. Só que a democracia acabou levando Sócrates à morte. Mas por que será? Porque de fato nem todos estavam preparados para ser cidadãos. Então a maioria dos cidadãos na época decidiu pela morte de um inocente, porque foi facilmente convencida. Então, ou seja, para ser cidadão, eu tenho a necessidade de buscar por conhecimentos, me apropriar dele, ir além da mera opinião. Que no caso de Platão é muito diferente a opinião. Até os gregos usavam uma palavrinha chamada doxa, como podemos verificar aqui. Doxa é ter opinião, ou seja, eu acho, Agora é diferente quando você tem o que? Episteme, você tem acesso à verdade, ao conhecimento, você chegou à ideia, chegou ao mundo racional. Então você tem o desafio de buscar por esse conhecimento. Torna-se um desafio enorme. E para explicar essa teoria, Platão usou
numa obra chamada A República, mais precisamente no livro 7, ele usou uma alegoria, que é uma forma que você pode utilizar para explicar algum evento. No caso, a alegoria da caverna, ou o mito da caverna. Não quer dizer que as pessoas, alguns dos meus alunos no primeiro ano, muitas vezes confundem. Platão afirmava que existiu tal caverna. Não, ele traz uma alegoria, então, ou seja, uma forma representativa para explicar a sua teoria. Então, nessa alegoria, ou no mito da caverna, do livro 7, ele diz o seguinte: imagine que as pessoas passaram a vida toda dentro de uma caverna, muito parecido com o que está sendo apresentado aqui para vocês. Essas pessoas estavam dispostas de tal forma e acorrentadas, que não podiam sair daquele lugar e somente conseguiam visualizar o fundo da caverna. Atrás delas havia um obstáculo, um muro, alguma coisa nesse sentido. E atrás disso havia uma fogueira e do lado de fora da caverna, uma pequena abertura. E de tal forma que seriam projetadas imagens de pessoas que andavam do lado de fora, ou seja, trazendo uma imagem para o fundo da caverna. Essas pessoas, se as pessoas passassem toda uma vida nesse lugar, elas teriam a tendência de perceber as coisas como estavam na caverna, ou seja, como pelas sombras, ou seja, o mundo costumeiro, a visão costumeira, a tradição, a maneira como aprendemos o dia a dia. E para elas isso seria suficiente, seria prático, por sinal. Porque sair desse mundo da caverna, ele exige de você um processo que nós chamamos de abstração. Ou seja, um processo que te leva a uma ideia, a um mundo conceitual, intelectual, racional. Mas para isso o caminho é bastante árduo. É muito mais fácil ficar com as nossas opiniões costumeiras. É muito mais fácil, com certeza. Não quer dizer que seja melhor. Agora, o Platão, ele diz o seguinte: desses prisioneiros conseguiu, um belo dia, sair. Essa saída não foi tranquila, porque o caminho para a saída era íngreme. E além disso, quando foi chegando mais próximo da luz, conforme aumentava a intensidade, havia uma dificuldade. Qual? Os olhos dessa pessoa não estavam adaptados à quantidade de luz ou à realidade. Então, ou seja, ele demorou um tempo muito grande até o olho se adaptar. Assim como muitas vezes nós, quando estamos num ambiente escuro, saímos para um ambiente claro. Nosso olho demora para se adaptar. Da mesma forma, o ser humano, ou seja, nós estamos habituados a umas concepções, umas visões, e daqui a pouco passamos, quando alguém nos problematiza, nós temos uma tendência simplesmente negar, mas sem buscar, sem questionar. Não, será que é de fato? Qual é a base do argumento? Nós não fazemos esse diálogo, esse exercício racional. Muitas vezes é mais fácil negar uma ideia do que debater sobre ela. E as ideias não questionadas podem ser perigosas. Até tem um autor chamado Bauman, ele diz o seguinte: tem uma ideia, a ideia de limpeza, de pureza, ela matou muitas pessoas. Por exemplo, nós falamos lá justamente da Segunda Guerra Mundial, falamos da pureza ariana. Era uma ideia que as pessoas assimilaram e passaram a considerar que aquela era a ideia correta, que os judeus eram um problema, que havia comunistas, deviam ser perseguidos. Assim como na antiga União Soviética também, nós tivemos uma situação radical, as pessoas adotaram uma ideia, uma pureza de classe, e também perseguiram pessoas contrárias ao sistema, numa acepção mais radical. Ou seja, as ideias que não passam pelo crivo do exercício do pensamento, elas podem machucar e podem matar as pessoas também. E como no caso do mito da caverna, não é diferente, porque justamente esse prisioneiro que consegue se libertar, ele busca retornar para a caverna. Mas por que ele vai voltar para lá? Para justamente tentar orientar e ajudar os seus companheiros, os seus colegas que estavam lá. Só que ao fazer isso, o pessoal começou a duvidar dele, começou a ameaçá-lo inclusive. Porque geralmente quem rompe com uma visão de mundo acaba sendo visto como inoportuno, como alguém que incomoda. E chegaram a um ponto de que poderiam levar ele
a morte, ou seja, ser assassinado. Ser assassinado justamente por ter percebido que aquela perspectiva era apenas uma ilusão, um mundo costumeiro. Então, nesse sentido, no interior da caverna nós temos um mundo dos costumes, da experiência, o que aprendemos no dia a dia. Lá de fora temos um mundo racional, inteligível, ao qual devemos buscar. Agora, como que nós podemos fazer isso? Como que seria possível chegar ao entendimento? Platão aposta uma ideia que está presente no seu mestre, no caso Sócrates, que é a ideia da dialética. Então a dialética, no caso aqui, a busca pelo conhecimento, e até inclusive Platão coloca a dialética como própria filosofia, é a arte de quê? De dialogar, onde se apresentam as razões. Dia, dois, logos, razão, duas razões. Então as pessoas apresentam razões, começam a debater, buscar pela verdade. O intuito é conhecer, não simplesmente convencer, mas sim conhecer. Quando nós temos essa busca, nós colocamos as razões e começamos a avaliar. Será que é dessa forma? Não é. Ou seja, nós passamos a partir para um elemento intelectual, começamos a abstrair, começamos a reformular os nossos conceitos. E essa atividade não é nada fácil. Não é nada fácil nesse sentido. Ou seja, é mais fácil ficarmos com o mundo costumeiro, com aqueles que nós sempre nos acostumamos. Então, ou seja, o conhecimento, muitas vezes nós encontramos pessoas que, em relação à ciência, ao conhecimento em geral, à própria busca da própria filosofia, vêm com certo preconceito à própria ciência. Ainda hoje, infelizmente. Porque a ciência mexe e discute constantemente, ela é aberta, ela discute constantemente. O fazer da ciência é um contínuo, ou seja, sempre está questionando, sempre buscando. Ou seja, é diferente de, como nós vimos lá no verso dos gregos, da visão costumeira. As pessoas adotavam uma visão fechada, pronta, que é de fato fácil de ser aplicada, porque já faz parte do cotidiano das pessoas. Porém, o problema é que o fácil pode se tornar o quê? Uma tirania. E mesmo se você vive numa democracia, por exemplo, essa tirania, essa facilidade, essa doxa opinião, ela pode levar alguém a ser injusto. Porque nós seres humanos fazemos juízos de valor, juízos a todo momento. Todo momento fazemos juízos. Mas nem sempre nos perguntamos qual o fundamento, qual que é a base, quais são os conceitos que pautamos. Então, ou seja, para chegar ao conhecimento, ter um desempenho cognitivo, eu tenho o desafio de dialogar e buscar constantemente. Tenho esse desafio. Então, aqui são algumas das ideias de Platão. Para conhecer mais, convido você justamente a olhar na própria Classroom, o material que eu vou deixar aí para vocês, e também ler o capítulo 7, onde temos o mito da caverna de Platão, ou alegoria. Certo, pessoal? Até a próxima!